Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. No episódio de hoje vamos dar continuidade ao importantíssimo tema que são os partidos políticos, tá? No episódio anterior a gente conversou sobre a natureza jurídica e o processo de criação das agremiações partidárias. Hoje nós vamos abordar o tema coligações partidárias, tá bom? Pois bem, coligação partidária tem caráter provisório. Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Em outras palavras, elas só ocorrem durante o período eleitoral, o processo eleitoral, tá? E eu vou usar um juridiquês aqui que eu não costumo usar, mas que ele tem relevância para a gente porque ele está presente na doutrina e na jurisprudência também. Segundo os livros doutrinários, as coligações são pessoas jurídicas pro tempore. Em outras palavras, quer dizer que são pessoas jurídicas temporárias ou que não vigem durante o tempo perene, tá bom? Prosseguindo, gente. O fundamento constitucional das coligações partidárias está no artigo 17, parágrafo 1º, que diz o seguinte: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes provisórios e sobre a organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Isso é importantíssimo, gente. Eleições majoritárias. Coligações só são permitidas atualmente nas eleições majoritárias, tá? Prosseguindo a leitura do dispositivo constitucional. Vedada a sua celebração para as coligações proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplinas e fidelidade partidária. Perceba que esse dispositivo da Constituição tem muita informação relevante para a gente, né? E a gente vai detalhar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro destaque que eu faço é que as coligações partidárias são sinônimo de eleição majoritária. Gente, eu fiz o destaque lá na leitura, tá? Mas que vocês coloquem na cabeça de vocês que coligação só é cabível para eleições majoritárias, ou seja, cargo de prefeito, governador, senador e presidente, tá? Coligação e eleição proporcional não combinam, tá? Tira isso da sua cabeça. Muita gente ainda pode confundir, porque anteriormente, né, se não me engano, até a eleição de 2016, era permitida a coligação também para a eleição proporcional. Hoje não pode mais, tá? Eleição majoritária é a única que admite a coligação partidária. Perfeito? Prosseguindo. Agora eu vou fazer um link com outras normas. Dá uma olhadinha no artigo 6º da Lei das Eleições e no artigo 91, parágrafo 3º do Código Eleitoral, tá? Para complementar esse destaque que eu fiz. Artigo 6º da Lei das Eleições e artigo 91, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Se não puder ler agora, anota aí no seu celular para você ler depois e fechar esse entendimento, tá bom? O segundo destaque que eu faço a respeito da disposição constitucional, a respeito das coligações, é que a coligação é em nível nacional. E ela é que a coligação em nível nacional não precisa vincular as de nível inferior. O que isso quer dizer, gente? Se o partido X se coliga com o partido Y em nível nacional, o partido X e o partido Y não precisam se coligar no nível estadual, por exemplo, já que se trata de eleição federal e presidencial, né? Não há essa necessidade de vinculação. Anteriormente, isso era obrigatório, né? É o que chamava de cascateamento, alguma coisa parecida assim, em que a coligação nacional ela tinha que refletir em todas as esferas partidárias, até o nível municipal, tá? Então, partido X coligou com o partido Y na esfera do município, pode o partido X coligar com o partido Z na esfera estadual e assim por diante, não tem nenhum problema quanto a isso. Não há essa imposição de vincular
as coligações de nível superior com as de nível inferior, tá? Prosseguindo. Aí você pode me perguntar, Léo, você falou que as coligações elas têm vigência temporária. Verdade. Mas a partir de quando elas passam a valer? A resposta também está na nossa lei das eleições. Ela está no artigo 8º, que se dá da seguinte maneira: a deliberação do partido sobre formar ou não uma coligação para as eleições majoritárias se dá junto com a escolha dos seus candidatos e candidatas, que deve ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, tá? Então, quando os partidos forem escolher os seus candidatos e candidatas para concorrer às eleições de outubro, eles também vão escolher se vão se coligar com outros partidos para as eleições majoritárias ou não, tá? E essa escolha necessariamente deve ocorrer entre 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Então, daqui a aproximadamente um ano, as convenções partidárias estarão a todo vapor na escolha dos seus representantes e deliberação sobre as coligações, Tá chegando, gente, falta pouco, Outro ponto de real importância sobre as coligações diz respeito às regras para a sua denominação, gente. Isso é importantíssimo também. A denominação, ela pode ser, de acordo com a lei, a junção de todas as siglas dos partidos que a integram e não poderá fazer referência, coincidir ou incluir nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para o partido. Eu preparei alguns exemplos aqui de nomes que podem e nomes que não podem, para você fixar ao máximo o conteúdo aí na sua cabecinha. Então, vou dar exemplos que podem, tá? Nomes que são permitidos pela lei. PT, PV, PCdoB, ok. PL, Republicanos, ok. Esperança no Amanhã, ok. Vamos para um Futuro Melhor, ok. Beleza? Essas coligações aqui, elas não existem, tá? Eu só criei aqui fantasiosamente para a gente saber os nomes que estão autorizados por lei. Agora, o que não pode. Aqui é 99, simbolizando que 99 é um partido político, o número de um partido político. Aqui é 99. Beltraninho, o melhor candidato para nós. Não pode também. Não pode. Vote melhor, vote no nosso partido. Também não pode. Por quê? Não pode coincidir com o nome de candidato, não pode conter pedido de voto para o partido, não pode fazer referência ao número do partido ou ao número do candidato, tá? Então, vocês têm que ficar bem atentos a essas permissões e essas proibições, porque elas vêm em prova, Se você pegar provas anteriores, principalmente de TRS, isso está bem claro nas nossas questões de prova, tá bom? Essas regrinhas estão previstas no artigo 6º, parágrafo 1A da Lei das Eleições. Tá bom, gente? Depois deem uma lidinha lá. Pois bem, continuando. O nome da coligação tem especial relevância na propaganda eleitoral, gente, para a eleição majoritária, porque a lei de regência prevê expressamente que nessa modalidade de propaganda, a coligação deverá, sobre sua denominação, incluir a legenda de todos os partidos que a integram. Então, se a denominação for Esperança no Amanhã, a propaganda eleitoral deverá veicular, sempre abaixo da denominação, o nome dos partidos que a compõem. Isso está previsto também no artigo 6º, parágrafo 2º, tá? Então, Esperança no Amanhã, vamos supor que é o partido PX e PY. Esperança no Amanhã, embaixo tem que estar partido PX e PY, tá bom? Isso para que o eleitor tenha o máximo de transparência, consiga visualizar os partidos que compõem aquela coligação, Para na hora de votar, ele não achar que está votando em um partido e está votando em outro, tá bom? O eleitor tem que estar ciente da escolha que ele está fazendo, tá bom? Prosseguindo. As coligações são pessoas jurídicas pro tempore. Lembra que eu falei? Elas têm vigência temporária. E funcionam como se fossem um partido só,
no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos seus interesses partidários. Para isso, deverão designar um representante somente, que terá as atribuições equivalentes às de presidente de partido, gente, no que se refere ao processo eleitoral. Dessa forma, não tem legitimidade, em regra, o partido coligado para atuar de forma isolada no processo eleitoral. Tá? Então, o partido PX e o partido PY coligaram. Eles vão trabalhar juntos durante todo o processo eleitoral até o finalzinho dele. Não pode o partido X demandar a justiça eleitoral isoladamente sem o partido Y e vice-versa, tá? Mas isso é a regra. Eu falei regra porque tem exceção. E a exceção está prevista no artigo 6º, parágrafo 4º da nossa Lei das Eleições, que diz o seguinte: o partido coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção partidária, onde eles escolhem, de fato, se coligar ou não, e o termo final do prazo para a impugnação dos registros de candidatura, tá bom? Ou seja, o partido político só tem legitimidade para atuar isoladamente, se ele for coligado, quando vier a questionar a validade da sua própria coligação. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês sobre coligação, tá? Deem uma olhadinha nos dispositivos que eu passei, principalmente no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, que é a base de tudo, tá? Façam os links também com as outras normas que eu citei, os outros dispositivos que eu citei. Façam anotações nos seus materiais, porque isso é muito importante e cai muito em prova, tá? É um assunto bem importante para a gente ficar macetado nisso aí. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.